Boa noite, pessoal. Como combinado, aqui no meu canal do Instagram e também ao mesmo tempo no YouTube, tô fazendo essa live hoje a pedido de vocês, porque eu recebi muitas perguntas no meu canal do Instagram essa semana sobre melasma e eu tenho bastante material no Instagram e no YouTube sobre melasma, então eu acabo recebendo muita pergunta, muito paciente. Agora que a gente está em quarentena, estou atendendo também bastante paciente via internet, online, com essa queixa de melasma. Então acho que vai ser bem interessante para vocês assistirem essa live. E vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. Enquanto isso, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou a doutora Camila Zini, sou dermatologista. Hoje eu tenho 18 anos de formada. E eu tenho uma obsessão por tratamento de melasma, por conhecer o melasma, por saber como melhorar, porque eu sou uma paciente que tem melasma. Eu já tenho melasma desde a época da minha faculdade, que eu nem sonhava em fazer dermatologia. E também uma das coisas que me levou a fazer dermatologia foi o fato de eu ter melasma, foi o fato de eu querer me aprofundar nessa área, para poder me ajudar e para ajudar as outras pessoas também que sofrem do mesmo problema que eu sofro. Tô vendo que tem algumas colegas aqui, doutora Andréia. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui no PowerPoint, porque eu acho que a gente vai ficar com mais facilidade assim com o roteiro e também para eu não me perder, porque eu falo demais. Então eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, eu queria fazer essa apresentação antes e depois eu vou abrir para perguntas. Eu sei que tem alguns dermatologistas aqui me vendo, doutora Isadora, vários amigos, várias pessoas muito queridas. Eu não vou dar para dar atenção às perguntas agora, tá? Mas eu vou fazer uma apresentação de um conteúdo que eu já me planejei para apresentar e para não esquecer de nada, porque tem muita coisa que eu quero falar para vocês. Talvez não dê numa live só para falar tudo. Mas vamos lá. Essa live é chamada Novidades do Melasma. Como eu sou uma pessoa aficionada por melasma, todos os congressos que eu vou de dermatologia, todos os cursos que eu faço, eu sempre busco se tem alguma palestra de melasma, se tem algum estudioso de melasma. Quase todo dia eu entro na internet para ver artigo, para ver se tem alguma coisa nova falando sobre melasma, tá? Que eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo cuidado da pele e pelo cuidado com melasma, tá? Bem, por que eu sou tão obcecada por melasma? Quem me conhece já há muito tempo sabe que eu tenho melasma. Nessa foto talvez não dê pra ver direito, mas lá no meu Instagram até postei essa foto, dá pra ver bem. Eu tenho melasma já há mais de 20 anos e eu busco tratamento para mim, busco ajudar outras pessoas também, porque o melasma é uma doença que traz muitas vezes uma autoestima baixa, muitas vezes a gente não quer sair, a maquiagem não consegue esconder, a gente fica triste, a gente fica chateado, por mais creme que a gente compre, por mais coisas que a gente faça, muitas vezes o melasma não melhora. Então, com essa live eu busco ajudar você também que está sofrendo de melasma, assim como eu. Bem, por que surge o melasma? Isso é uma coisa muito importante. Antes de falar de qualquer novidade, a gente tem que saber o que faz a gente ter melasma. Então, o primeiro fator, que é o fator principal, é o sol, radiação ultravioleta A, ultravioleta B. As duas radiações, tanto a quanto a B, elas pioram o melasma. A própria luz, a luz visível, a luz que está aí no seu celular, a luz que está no seu computador, a luz da janela da nossa casa, da nossa luz da nossa residência, tudo isso faz piorar o melasma. Eu vou falar mais à frente sobre a luz visível, qual luz que é pior. Muitas pessoas perguntam qual que é pior, é azul, é amarela, qual luz que eu boto na minha casa. E o celular, será que realmente tem estudo que piora o melasma? Vou falar mais pra você mais pra frente. Outra coisa é o infravermelho, tá? Não sei se tá dando pra ler aqui direitinho. Não sei se tá dando pra ler. Talvez no YouTube. No YouTube talvez dê pra ver melhor. No celular não tá dando muito contraste.
O infravermelho. Bem, eu vou falando aqui, isso aqui é mais pra eu não me perder, tá, gente? Vocês não precisam ficar olhando aqui muito, não. O infravermelho, pra quem não sabe, é o calor. Então, o calor, a gente tem diversas fontes de calor, secador de cabelo, o forno, quando a gente faz uma comida e abre o forno, vem aquele calor em cima da gente. Então, várias fontes de calor. O próprio sol, ele tem o infravermelho, que é o calor do sol, e às vezes as pessoas se confundem. As pessoas, às vezes, no momento que tá frio, elas não passam protetor solar porque não tá calor, mas tem a radiação do sol mesmo assim. Outra coisa que eu vou falar com vocês também, hormônios. Os hormônios mais implicados na fisiopatogenia do melasma é o estrogênio e a progesterona, que são os dois hormônios femininos. Depois, mais pra frente, eu vou falar que tem outros hormônios também que podem ter a ver com melasma, tá? Mais pra frente eu vou falar, tem tratamento com remédio que inibe o hormônio de tireoide, tem tratamento com melatonina, que é um outro hormônio. Então tem outros hormônios, o melanócito, que é a célula que produz melasma, tem receptor para várias coisas, para vários, inclusive vários hormônios, tá? Então os principais, estrogênio e progesterona. Por isso o melasma é muito mais comum na mulher, muito mais que no homem. Quando o melasma dá no homem, muitas vezes é porque esse homem está com a testosterona baixa, geralmente tem níveis de estrogênios elevados. Então é importante pesquisar também, porque o homem é muito difícil de ter melasma. Tá? A gravidez, então tem aquele melasma típico da grávida que chama de cloasma. Muitas vezes quando a mulher termina a gravidez, quando ela tem o neném, muitas vezes o melasma melhora bastante, mas muitas vezes não, e às vezes aquele melasma que vai ficando é uma coisa muito desconfortável e ela acaba procurando tratamento. E na gravidez, muitas mulheres também, às vezes me mandam aqui recado, perguntando, tem algum tratamento para gravidez? Tem muita coisa que a gente pode fazer na gravidez, não tudo, tá? Tem muita coisa que não pode, mas tem muita coisa que pode, que eu vou conversar com vocês mais pra frente, tá? Então, grávidas e mulheres que estão amamentando, tem tratamento, tem muita coisa que se pode fazer. Claro, tem que procurar um médico, porque nem tudo pode. A genética, então, famílias que têm tendência a melasma, se você pode ter tudo isso aqui que eu falei, e se você não tiver a genética de melasma, você não vai ter melasma. Então a genética também é muito importante. E o último fator, que é um fator que tem sido muito falado nos últimos congressos de dermatologia, é o fator da inflamação. A inflamação, ela aumenta os vasos da pele. E no melasma, toda pele que tem melasma, ela tem um aumento, pode não ser visível ao nosso olho, mas ela tem um aumento daquela vasculatura, daqueles vasinhos que ficam embaixo da pele, que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Mas tem aparelhos próprios para ver isso. E sempre que a pessoa tem melasma e é colocado um aparelho que consegue ver esses vasinhos, a gente consegue ver o aumento desses vasinhos na pele. E esses vasinhos também é uma coisa que causa também aumento do melasma, porque eles próprios, eles alimentam o melasma. Então o fato de você ter o vaso, ele faz parte do melasma, e o próprio vaso também já aumenta o pigmento do melasma. Então, um dos tratamentos que eu vou falar mais pra frente é a diminuição desses vasinhos na pele. Bem, esse slide que eu vou colocar agora foi um dos slides mais falados no último congresso americano de dermatologia, que foi lá em Washington. Você vê que eu sentei bem na frente, mas ainda tinha duas cabeças aqui na minha frente sentadas. Mas eu consegui tirar foto desse slide. Esse slide é um dos slides mais importantes que eu tenho aqui para falar com vocês. Outra pessoa que gosta muito desse slide também é o Dr. Nelson Maurício, que é o farmacêutico lá de São Paulo. Também toda aula que ele dá, ele mostra esse slide aqui. O que quer dizer esse slide? Esse slide, ele é o melanócito, que é a célula que produz a melanina, que é essa célula que tem essas ramificações aqui, como se fossem os dedinhos. O queratinócito, que é a célula própria da nossa pele, que eu vou pegar aqui meu bebezinho aqui para mostrar para vocês, meu querido aqui. Aqui nós temos, peraí. Aqui nessa região aqui de cima, aqui é a epiderme, tá? Aqui nós temos os queratinócitos, que são as células de barreira, que fazem a barreira para nossa pele, tá? Então, o melanócito, o queratinócito e o fibroblasto, que é a célula que produz colágeno e elastina, que é a célula que dá a base de sustentação da pele. Essas três células, elas conversam entre si, por isso que chama crosstalk. É uma conversa que essas células têm. Todas essas células mandam mediadores, mandam hormônios, mandam enzimas, mandam qualquer tipo de sinalização,
e geralmente quando uma tá com algum problema, ela manda um sinal para outra e acaba chegando no melanócito, e esse melanócito acaba por fazer uma reação de proteção dele, que é a produção de melanina. Então, a produção de melanina, só para quem não sabe aqui, ó, epiderme, que é essa parte aqui de cima da pele, o melanócito, ele tá aqui, ó, nessa região aqui, ó, que parece os dedinhos aqui. Ele tá aqui nessa regiãozinha aqui, na camada basal da nossa epiderme, tá? Vou deixar aqui que daqui a pouco eu pego isso aqui de novo. Então, essas três células, elas conversam entre si. O que a gente tem que saber? Que o melanócito, que é essa célula aqui que produz a melanina, ele tem um instinto de proteção. Essa célula melanócita, ela vem de uma camada que é a ectoderme. Quem é da área de ciências biológicas, quem é médico, dentista, já estudou embriologia, que a gente estuda como que é feito o embrião, quando a gente está em formação da barriga da nossa mãe. Então, a célula do melanócito e a célula do sistema nervoso, elas vêm do mesmo lugar. Então, ela é uma célula que é de ação e reação. Toda vez que você faz alguma coisa com ela, ela tem uma reação, que é uma proteção, que é a produção de melanina. E a melanina é uma proteção para a nossa pele. Então, pessoas que não têm melanina na pele, pessoas que têm muito branquinhas, ou pessoas que têm uma doença chamada albinismo, que é uma doença que não produz a melanina, essas pessoas têm mais chance de ter câncer de pele. Então, a melanina, apesar de a gente não gostar dela por causa do melasma, é uma coisa muito importante para a nossa pele. Ela é uma proteção natural, é um protetor solar natural que a gente tem na nossa pele, tá? O problema do melasma é que esse melanócito, ele tá completamente alterado, por isso que ele produz a melanina de forma errada. Bem, aqui aqui temos outro slide mostrando a luz visível. A luz visível, ela piora muito o melasma, não só a radiação ultravioleta. Se você for ver, ó, o sol vai batendo aqui, o sol tem ultravioleta, o VA e o VB principalmente, mas ele também, não só o sol, mas a luz visível, que vai desde o lilás até o vermelho, ó, aquele espectro do arco-íris, também vai fazer o avermelhamento da pele, vai produzir radical livre, vai degradar colágeno e vai fazer a hiperpigmentação, que é o aumento das manchas da pele. E aí você pode estar perguntando, qual luz é pior? A luz azul, a luz amarela? Eu vou falar para vocês agora. Quanto mais para esse lado, maior, ó. Quanto mais para esse lado, menor o comprimento de onda e maior a energia. Quanto mais para esse lado, maior o comprimento de onda e menor a energia. Então, é a luz azul, que é essa que está aqui, bem encostada na UVA, ela tem muito mais energia, por exemplo, que a luz vermelha. Então, essa luz aqui vai dar muito mais dano no seu melanócito, na sua pele, de degradação de colágeno, de envelhecimento. A luz azul é muito maior, porque ela tem muito mais energia do que a luz vermelha, do que a luz amarela, tá? Então, se a gente puder evitar a luz azul, é claro que todos os aparelhos de telefone, aparelho, computador, tudo isso tem luz azul. Mas na nossa casa a gente pode usar uma luz mais baixinha. A pessoa que tem tendência a mancha na pele deve pensar na iluminação da casa assim. Eu tenho na minha casa um abajur com uma luzinha bem fraquinha, vermelhinha, que eu ligo à noite, quando já tá chegando a hora de dormir, porque isso também para não atrapalhar minha melatonina, isso também porque é uma luz que não tem tanta energia, que não vai atrapalhar na minha pigmentação da pele. Então é outra dica que eu quero dar para vocês. E aqui embaixo vocês podem ver que tem o infravermelho, que também ele penetra bastante na pele e ele também causa isso. O eritema da pele, que é o avermelhamento, e pode causar degradação de colágeno também, que é o envelhecimento e pigmentação. Vamos lá, todo mundo já deve ter ouvido falar a classificação de melasma, mas para quem não ouviu, o melasma ele tem uma classificação que é importante a gente saber, até pra gente saber como que você vai reagir com o tratamento. O melasma pode ser epidérmico, que ele é mais na superfície. Então, deixa eu pegar aqui minha pele, ó. Epiderme, essa partezinha aqui de cima da pele, que eu tô soltando agora, ó. Peraí. Essa partezinha aqui, que eu tô pegando aqui com o meu dedo, é epiderme. Essa parte rosinha aqui de baixo, ó, tudo isso aqui, ó, é derme.
onde aqui, ó, essa parte rosa, onde a gente tem o colágeno, tudo isso aqui é derme, onde tem muitos vasinhos aqui, ó, isso aqui é derme, que é a parte mais profunda da pele. Então, o melasma ele pode ser epidérmico, ele pode estar só aqui em cima, que é o melasma mais superficial. Ele pode ser dérmico, que ele é mais embaixo, ou, na maioria das vezes, ele é misto. Misto quer dizer, ele tem um pouco na epiderme, tem um pouco na derme, então ele está misturado. Tem alguns trabalhos hoje em dia que falam que todo melasma tem um componente dérmico, tem um componente profundo, por causa desses vasinhos que eu falei para vocês anteriormente. Então, alguns cientistas estão dizendo que hoje a gente tem que pensar sempre que tem componente profundo, porque o melasma muitas vezes ele dá uma melhorada boa, a mesma pessoa que tem melasma superficial, mas chega uma hora que se ela não cuidar, ela vai voltar a ter. Por quê? Porque tem alguma coisa lá embaixo, na derme, que está fazendo o melasma dela aumentar de novo a pigmentação. Bem, aqui eu botei essa fotinha aqui para descontrair vocês. Peguei da internet, fui lá no Google, botei mulheres famosas com melasma, tá? Só porque quando você estiver se sentindo muito mal, achando que você não tá bonita, achando que você não tá bem, pensa que todas essas mulheres aqui também, ó, que são famosas, têm muito dinheiro, elas também têm melasma. Então não é só você que tem melasma. Ó, Débora Seco, essa aqui eu acho que é aquela namorada do Cauã Raymond, não sei o nome, a Cleo Pires, aquela Daniela Albuquerque, a Isis Valverde, a Ivete Sangalo, linda, mas ó, melasma. Então, só para você saber que o melasma é um problema democrático, ele atinge todas as classes sociais. Se existisse realmente um tratamento que resolvesse o melasma, essas mulheres aqui já teriam feito, não teriam mais melasma. Então, a gente tem que conversar, quando a gente conversa com a pessoa que tem melasma, a gente tem que saber que não pode dizer que vai ter cura, mas que vai ter tratamento. Mas é uma coisa que ela vai ter que estar sempre procurando um tratamento para controle. A palavra que a gente gosta de usar, os dermatologistas gostam de usar, é controle, tá? É a palavra mais importante pra gente ter. Não existe remoção de melasma. Eu vejo muita propaganda hoje em dia de tratamento que remove melasma, que tira o melasma. Essas palavras, remover, não são palavras boas que a gente deve usar para uma doença que é crônica, que a pessoa vai ter que estar sempre cuidando. Bem, aqui eu botei só para vocês conhecerem o melanócito. Eu já falei anteriormente, não vou ficar focando muito, mas só para vocês saberem que quando a gente fala de clareador, tem um clareador que vai agir no núcleo do melanócito, tem um clareador que vai impedir desse núcleo passar informação para o aparelho de Golgi, tem um clareador que vai fazer com que o melanossomo não seja liberado para o queratinócito, que é aquela célula da derme. Então tem vários mecanismos de tratamento, vários mecanismos de clareamento, porque o melanócito é uma célula super complicada, ele responde a várias coisas. Agora, eu queria mostrar para vocês, isso aqui também é uma foto de internet, eu recebo bastante isso, foto, quando eu tô atendendo, inclusive em casa, eu recebo foto com fórmulas gigantes, com fórmulas enormes e milhões de receitas, milhões de cremes que as pessoas costumam passar. E o que eu queria falar, o melasma, ele tem a produção da melanina, ela tem mais, hoje em dia já descobriram mais de 35 mecanismos de produção da melanina. Ou seja, muitas vezes eu pego uma receita dessas gigantes que a pessoa está usando, que acaba ficando super cara, e a gente vê, que tem vários ativos agindo no mesmo mecanismo. Ou seja, às vezes a pessoa colocou um monte de coisa ali, mas não adianta, porque tem vários ativos ali que estão agindo no mesmo lugar. O ideal seria a gente encontrar uma maneira de agir em vários pontos, para pegar essa produção de melanina em vários pontos, que eu vou comentar com vocês mais pra frente. O papel vascular do melasma, então vocês estão vendo aquele aparelho, ó, uma pessoa que tem o melasma que está até bem clarinho, mas você vê que tem um aparelho que vê os vasos de sangue que essa pessoa tem, você vê que no lugar que ela tem melasma, tá bem vermelhinho, quer dizer que tem aumento desses vasinhos de sangue. E eu sempre falo, tem
o fator vascular derivado do endotélio, que é essa sigla aqui, ó, VEGF. Isso aqui é uma das principais substâncias que fazem ativar essa circulação. E por que eu tô falando isso? Porque tem um ativo que hoje em dia a gente usa muito no tratamento do melasma, que é o ácido tranexâmico, que é um ótimo clareador, que ele age justamente aqui, ó, nessa pele vermelha, nesse aumento da circulação do sangue superficial ali da pele. Então eu vou falar mais pra frente sobre o ácido tranexâmico. Eu só queria que vocês soubessem por que o ácido tranexâmico ajuda muito por causa disso aqui, ó, do papel vascular do melasma. Outra coisa também, essa foi muito falada no último congresso americano, o papel dos mastócitos. Mastócitos é uma célula de inflamação da pele, é uma célula de proteção, na verdade, né? E no melasma, fizeram biópsia nas pessoas que tinham melasma, na área do melasma, viram que tinha aumento dessas células aqui. E essas células, elas são células que fazem o dano da camada basal da epiderme. Olha só, a camada basal é essa aqui, ó. É a junção da epiderme, da nossa camada superficial da pele, com a derme. Então, esses mastócitos, eles vão degradar uma substância que faz com que o pigmento que está aqui em cima consiga descer. Então, isso também é uma outra coisa que eu vou conversar com vocês, porque a gente tem que tratar também essa inflamação. Porque quando a gente faz muita inflamação, eu vejo isso muito quando as pessoas fazem tratamentos muito agressivos para melasma. Ou às vezes fez um laser, ou às vezes fez um peeling mais forte, ou esfregou muito a pele, ou fez uma depilação com cera quente, traumatizou muito. Aquilo vai fazer aumento dessas células de mastócito, que vai fazer a degradação desse colágeno aqui que faz essa divisão, fazendo com que essas células de pigmento que estão aqui em cima consigam descer. E quando elas descem, fica mais difícil da gente tratar o melasma, porque aí já vira um melasma profundo. Não quer dizer que é impossível, mas fica mais difícil. A gente vai ter que conversar sobre o tratamento de melasma profundo mais pra frente. Vamos lá. Eu queria falar também que o melasma, em cima da pele que a gente tem melasma, alguns estudos mostram que a barreira cutânea o que a gente tem, a nossa pele é uma proteção. Então essa barreira cutânea aqui, que faz a nossa proteção, ela é defeituosa, ou seja, esse muro aqui, ele não tá íntegro. Isso faz com que também você tenha um aumento de permeação da pele. Esse aumento de permeação, ele vai causar mais inflamação e por conta disso também pode aumentar a pigmentação. Porque tudo que causa inflamação, o melanócito, que é a célula que produz a melanina, vai produzir mais melanina para proteger ela mesma. Então, é uma coisa que eu queria deixar um alerta para você que está me ouvindo. Cuidado com tratamentos muito agressivos, cuidado até mesmo com a esfoliação. A esfoliação, quando é muito agressiva, quando a pessoa faz muitas vezes por semana, ela pode sim tirar um pouco dessa barreira epidérmica, que já o melasma já tem um pouco de deficiência e pode fazer inflamar ainda mais. Então, cuidado com esfoliação, cuidado com tratamentos muito agressivos, tá? Então, sempre procure dermatologista para te orientar. Outra coisa também, que eu já falei antes, efeito da luz visível, que eu falei do azul, e tem alguns tratamentos que a gente faz para proteger da luz visível, eu vou explicar melhor na parte de protetor solar. Então a gente vai precisar procurar um filtro solar que também proteja da luz visível. Hoje em dia os filtros não tem, nem todos têm escrito que tem proteção de luz visível, não tem ativos que protegem a luz visível. Pode ser que mais pra frente a indústria seja obrigada a colocar na fórmula algum ativo que proteja a luz visível, mas ainda não tem. A gente tem que ficar muitas vezes ligando pro fabricante. Eu muitas vezes pergunto pro representante qual o ativo, eu vejo na composição daquele filtro qual é o ativo que pode proteger da luz visível. Então é uma coisa que a gente ainda tem que melhorar isso na regulamentação dos filtros solares. Tá? Então vou falar um pouquinho de filtro solar para vocês. Todo mundo tá aqui para saber o melhor clareador, o melhor tratamento, mas antes da gente falar dos clareadores, o que eu acho que vai ser mais importante, a gente falar do filtro solar, do protetor solar, né?
o protetor solar por si só, o uso correto do protetor solar por si só, ele já melhora a melasma. Então, vários estudos já mostram isso, que sem clareador nenhum, sem tratamento nenhum, só do fato de você usar bem o seu protetor solar, isso é, reaplicar de 3 em 3 horas, você tem que estar com um protetor que esconda aquela mancha, você tem que também, além do protetor, usar alguma coisa que proteja a pele que tem melasma do sol, um chapéu, evitar excesso de luz, tudo isso também é muito importante para o tratamento do melasma. Não é só o clareador que você vai usar não, tá? O protetor é a coisa mais importante. Então esse protetor, ele tem que ser de amplo espectro, ou seja, ele tem que pegar radiação UVA, radiação UVB. Radiação ideal acima de FPS 50, que é para radiação UVB, e a gente sabe que o UVA tem que ser pelo menos 1/3 ou mais do FPS. Por exemplo, um protetor número 60, ele tem que ter um PPD, que é um grau de proteção para radiação UVA, pelo menos 20, tá? Então, a gente tem que sempre buscar um número alto para poder ter uma boa proteção, tanto para UVA quanto para UVB. Outra coisa que eu queria falar, no último congresso americano, eles falaram muito que o protetor orgânico, ou seja, o protetor químico, ele não protege da luz visível. Então esse protetor que fica bem transparentezinho na pele, que você parece que não usou nada, ele não protege luz visível. Porque os protetores que protegem, eles são filtros físicos, são filtros inorgânicos, são filtros opacos que fazem uma barreira de proteção, esse sim protege a luz visível. Agora tem filtro físico que tem essas partículas que chama micronizada, que essas partículas são muito pequenininhas, que você passa na pele e você nem parece que passou um filtro físico. Por quê? O filtro físico, por exemplo, a pasta d'água é um filtro físico, é o óxido de zinco, né? Quando você passa a pasta d'água na pele, você fica completamente branco. Só que quando você passa, por exemplo, um protetor, por exemplo, um protetor desses físicos, que tem uma cosmética super agradável, das SkinCeuticals tem um protetorzinho que você passa e parece que às vezes não tá super legal a pele, não parece que passou nada, porque ele é micronizado, a partícula ela ficou bem pequenininha. Esses filtros micronizados, eles não funcionam para luz visível. Ou seja, para quem tem melasma, você tem que usar um protetor que cubra completamente sua mancha, que seja opaco, que seja completamente, faça uma barreira na tua pele. Então, os filtros físicos, para vocês saberem, duas substâncias, óxido de zinco e dióxido de titânio, são basicamente essas duas substâncias. Só que apareceu uma outra substância, que é inorgânica, que é, sem dúvida, a melhor substância para a proteção da luz visível, que chama óxido de ferro. O óxido de ferro ele é um pigmento. Então, todo protetor que tem óxido de ferro, ele tem uma corzinha. Ele pode ser marronzinho claro ou mais escuro, mas ele tem uma corzinha. Ele não vai ser branco, porque o óxido de ferro, ele faz um pigmento. E o ideal, a concentração ideal de óxido de ferro é que seja acima de 3%. Infelizmente, os filtros solares, os protetores solares aqui no Brasil não vem escrito a concentração do óxido de ferro. Alguns vem escrito que tem, tá? Todos eles que são aqueles filtros com cor, mas nem todo com cor tem óxido de ferro. O ideal é você procurar com o nome Iron Oxide, que é o nome inglês que tem escrito ali atrás na composição, ou óxido de ferro, mas o ideal é a gente procurar, mas a gente tem que tentar ver no fabricante se aquilo ali é 3% ou mais, porque só assim a gente vai conseguir uma proteção adequada para o melasma. Quanto ao tratamento, vamos falar agora dos antioxidantes. Uma coisa que protege, sem dúvida, da luz visível também, além do óxido de ferro, porque alguns homens até me procuraram, me mandaram um direct no Instagram, perguntando, eu sou homem, como é que eu vou passar um protetor cor de base? Então, uma boa opção para um homem e um aumento da proteção para a mulher que já vai passar um filtro que tem a cor de base, são os antioxidantes. Os antioxidantes são importantíssimos para a gente usar para a proteção da luz visível e para evitar o envelhecimento também. Então, todo mundo que tem melasma, o ideal é que você passe a primeira camada sempre de antioxidante e depois do antioxidante você passe o filtro solar por cima, que eles falam que é a estratégia de 2 passos, né?
Primeiro o antioxidante, depois o protetor solar. Você passando o antioxidante por baixo do filtro solar, ou tem alguns filtros que já tem escrito ação antioxidante, ação para a luz visível, porque eles têm antioxidante também na fórmula, então eles também ajudam para a proteção da luz visível. Então, o mais falado de antioxidante é, sem dúvida, a vitamina C. Né? Eu vou fazer depois um vídeo só sobre vitamina C, que eu poderia ficar um tempão aqui falando sobre vitamina C, mas a vitamina C, ela não é ela não tem boa estabilidade. A vitamina C pura, que é o ácido L-ascórbico, ela precisa de outras coisas para ganhar estabilidade. Uma delas é o pH baixo, por isso que ela irrita, a vitamina C pura às vezes irrita um pouquinho a pele, mas tem a vitamina E, que muitas vezes é associada na fórmula com a vitamina C, que faz aumentar a estabilidade da vitamina C. Outra coisa que faz aumentar a estabilidade da vitamina C também, que é muito legal, que é outro antioxidante muito bom, é o ácido ferúlico. Então, tem muitas marcas que fazem antioxidantes com vitamina C, vitamina E e o ácido ferúlico, que é o escudo da vitamina C também, que ajuda a estabilização da vitamina C. Outro antioxidante também bem legal é o resveratrol, que é aquela da casca da uva, do vinho tinto, que a gente pode tomar a cápsula de resveratrol e a gente pode passar na pele também o resveratrol. Esse aqui, NAC e glutationa. NAC é N-acetilcisteína. Até é um remédio que muitas mães em casa devem ter em casa para xarope de tosse para o filho, chama N-acetilcisteína, que é um mucolítico. Ele é usado por quê? Porque ele é uma substância que ela vai virar, ela tem um metabolismo na qual ela vai virar glutationa no nosso sangue. A gente sabe que glutationa é um dos maiores antioxidantes que a gente tem naturais do nosso organismo, tá? A gente tem basicamente um mecanismo de antioxidante natural do nosso corpo, basicamente 3 coisas. Um é a glutationa, outra é a catalase, outra é a superóxido dismutase, que eu vou falar agora, que é essa outra substância que eu vou falar aqui, que se chama glisodin. É uma substância que a gente usa para tomar, que é a superóxido dismutase com a gliadina, um antioxidante também, que pode ser usado para o melasma e também pode ser usado para o envelhecimento. Outro antioxidante bem legal, bem falado atualmente, porque essa live aqui é só sobre novidades, né? Então, tô falando todas as novidades, não quer dizer que você tenha que usar tudo. Mas eu tô falando das novidades que eu tenho visto nos últimos trabalhos científicos e nos últimos congressos que eu tenho ido. Epigalocatequina, que é uma substância do chá verde. Ele é um potente antioxidante também. Outro antioxidante é a melatonina, que eu sempre falo nas minhas redes sociais. Melatonina é o hormônio do sono, é o hormônio da juventude e é o hormônio também do clareamento, que a gente produz quando a gente dorme num lugar escuro à noite. Outro antioxidante muito bom, Polipódio leucotomus, que ele é o mercado chama ele de protetor solar oral, porque ele tem realmente ações de proteção do nosso DNA quando a radiação do sol bate, ou quando a pessoa toma o Polipódio leucotomus, ela diminui o efeito do sol na nossa pele. Outra substância que faz um efeito também parecido é o piquenogenol, que é outro antioxidante que vem de um pinheiro de lugares frios, que também é um antioxidante que, inclusive, ele ajuda na produção de colágeno. O piquenogenol tem muito artigo dele falando que, além de um efeito clareador, ele tem efeito na produção do colágeno da pele, colágeno 1 e colágeno 3. E outra coisa também são os carotenoides. Carotenoides vocês podem ter em casa, por exemplo, alimentos com caroteno, cenoura, abóbora, mamão, eles têm carotenoide. O carotenoide, ele protege a planta da radiação ultravioleta. Então, quando a gente toma o carotenoide, a gente tem um tipo de proteção para essa radiação ultravioleta. Um dos carotenoides muito falados, luteína. O outro é o licopeno, que é aquele carotenoide que está presente no tomate. Tá? Agora, algumas pessoas me perguntaram, desculpa, se o beta-caroteno, ele escurece o melasma. Na verdade, ele pode deixar a pele mais amarelada quando você toma em excesso, mas ele não é uma mancha de melanina, é um outro tipo de pigmento que a gente tem na pele, principalmente na palma das mãos e na planta dos pés, que a nossa pele fica mais amarelada, mas aquilo não é mancha de melanina, e no momento que você para de tomar o caroteno, você para com essas manchas. E o último que eu falar dos antioxidantes, tem muito mais, tá, gente? Eu botei aqui os principais, tem muito mais.
É pra gente também poder evoluir aqui. Coenzima Q10. A coenzima Q10 é um dos principais antioxidantes do nosso corpo. Todas as nossas células precisam de coenzima Q10 e ela é muito importante numa organela celular que chama mitocôndria, que é a organela que ela é responsável pela respiração celular. Então, todas as nossas células do corpo, elas precisam da coenzima Q10 e a coenzima Q10 também é um potente antioxidante para tratamento de melasma. Bem interessante também para rejuvenescimento. Agora, uma coisa que todo mundo me pergunta. Quem viu esse filme aqui do Harry Potter? Da hidroquinona. Doutora, e aí, a hidroquinona é boa ou é ruim? Né? Como se fosse assim, vamos falar em uma palavra o que a hidroquinona é. Infelizmente, não tenho como falar em uma palavra o que a hidroquinona é. A hidroquinona é um clareador que sempre que eu falo, muitas vezes algumas pessoas ficam irritadas comigo porque eu tô tocando no nome hidroquinona, porque a pele delas ficou pior que hidroquinona, mas eu tenho que falar, né? Porque é uma coisa que todo mundo pergunta e é uma medicação. Então a hidroquinona, tem muita dúvida sobre hidroquinona. A hidroquinona ela é uma medicação, ela não é um cosmético. Então algumas pessoas chegam pra mim e falam: doutora Camila, eu tô usando hidroquinona, mas eu vi que foi proibido em vários países. Proibiram a hidroquinona. Na verdade, não é que o país proibiu a hidroquinona. É proibido para usar nos cosméticos. Ele é uma medicação. Uma medicação que você precisa de receita médica para comprar. E você precisa de um acompanhamento médico para usar a hidroquinona. Tá? A hidroquinona é, sem dúvida, um dos melhores clareadores que existem. Tá? Então, ele é o padrão ouro do clareamento. Todos os congressos de dermatologia que eu vou, todos os médicos falam da hidroquinona e ela ainda é usada por todo mundo, por médicos dermatologistas. O grande problema da hidroquinona, que eu penso que aqui no Brasil que é o grande problema, as pessoas compram sem a receita. A pessoa vai na farmácia e compra sem precisar da receita. E ela vai comprando. Aquilo ali é uma medicação, ela não pode estar usando sem o acompanhamento médico. Então, ela é sem dúvida um dos melhores clareadores, porém, ela tem efeitos colaterais sim, pode ter efeitos citotóxicos, que ela pode matar o melanócito de alguns lugares, por isso que algumas pessoas que usam por muito tempo em concentrações muito altas de hidroquinona, elas podem ter um problema chamado hipopigmentação, que é mancha branca, em confete. Confete parece umas bolinhas assim no rosto, bem esbranquiçadinhas. Isso é um efeito do uso crônico da hidroquinona, tá? E geralmente pessoas que têm a pele mais morena ou pessoas de pele negra. Então a hidroquinona ela é segura para usar por um período pequeno. É segura para usar quando você está acompanhando com um dermatologista. Se você tiver qualquer reação, porque ela pode dar muita irritação na pele, você tem que comunicar ao seu médico que você teve reação. E quando você começa a hidroquinona, ela pode irritar muito. Então, muitas vezes a gente tem que começar aos pouquinhos e tem que também parar aos pouquinhos, porque se você parar de uma hora para outra, vai dar um rebote. Todo clareador muito forte que você usa e de uma hora para outra você vai ter efeito rebote. Se você não colocar outra coisa no lugar, se você não estiver fazendo outro tratamento para clarear também, você vai ter um rebote. E esse rebote é muito temido com a hidroquinona, porque a hidroquinona ela tem um efeito clareador muito rápido. Então você consegue ver, às vezes, um mês de hidroquinona, a paciente já clareia muito bem a pele. E a hidroquinona ela é usada associada ao ácido retinóico, que é a tretinoína, com um corticoide, que pode ser a dexametasona ou fluocinolona. Então, geralmente a gente usa a hidroquinona nessa fórmula de tripla combinação. Hoje em dia tem muitas outras coisas para usar no lugar de hidroquinona, que eu vou falar aqui também, mas a hidroquinona ainda é usada por médicos, ainda é falada em congressos de médicos, ainda se usa nos Estados Unidos, ainda se usa na Europa, porém ela não é vendida sem receita médica. A hidroquinona nos Estados Unidos ela é vendida sem receita médica só até 2%, que é uma concentração muito baixinha. Você compra até em loja, em supermercado, você compra hidroquinona 2%. Mas hidroquinona 4% ou mais, só com receita médica, você não vai conseguir comprar nos Estados Unidos, que eles chamam de OTC, que é aquela medicação over the counter, que é aquela medicação que compra sem precisar ir no balcão da farmácia, com a receita. Então a hidroquinona ainda é um clareador bom,
porém ela tem problemas, ela pode ter problemas se você usa a longo prazo, se você usa sem o controle adequado, ela pode dar ocronose, ela tem muito problema se você não tiver o cuidado. Se você estiver acompanhando com o seu médico, qualquer problema fala com ele, e assim dá para se resolver sem maiores danos à sua pele. Mas então a hidroquinona, algumas dúvidas, que ela estava proibida, ela está sim proibida nos cosméticos, porque cosmético é uma coisa que você compra sem a receita médica, ela é um medicamento. Algumas pessoas perguntavam se ela causava câncer. Apareceu um trabalho científico feito em ratos com uma alta concentração de hidroquinona na superfície da pele do rato, com uma absorção muito grande, e parece que teve um aumento de câncer nesses ratos. A gente sabe que quando a gente usa numa pessoa, a gente não passa no corpo todo hidroquinona, então a nossa absorção, se você passar só no rosto, ela é uma absorção muito menor de hidroquinona, então não foi comprovado, não tem nenhum trabalho que comprove que hidroquinona cause câncer em ser humano, e ela não está proibida em uso médico. O problema dela é a automedicação, o problema dela quando a pessoa usa por muito tempo, o problema dela quando a pessoa sai usando. Eu tenho pacientes minhas que chegam no consultório e falam assim, quanto tempo tá usando hidroquinona? 10 anos. Gente, 10 anos é muito tempo, tá? Um tratamento de hidroquinona, ele ideal é que você não passe de 4 meses. Isso sendo que no final do tratamento, o ideal é que você vá diminuindo e colocando outro clareador no lugar. Nunca parar a hidroquinona e ficar sem usar nenhum clareador, porque se a melasma vai voltar. Melasma é uma coisa que se você não cuidar vai voltar. Então vamos para o próximo. Outra coisa que eu queria também deixar de alerta, eu fiz até um vídeo no meu canal do YouTube, que foi o meu vídeo mais assistido de todos. Foi um alerta do corticoide, porque eu tava vendo muitas meninas postarem para usar uma pomada clareadora milagrosa na axila, na virilha, para resolver a mancha. Realmente, o corticoide, eu botei aqui a foto da maçã do Adão e Eva, tá? O corticoide é isso aqui, ó. O corticoide é uma medicação, assim como eu falei da hidroquinona, ele é uma medicação e ele pode clarear muito rápido a sua mancha, mas ele tem muitos efeitos colaterais. Depois vocês assistam lá meu vídeo que eu fiz lá no YouTube, que tá explicando todos os efeitos do corticoide. Então o corticoide ele pode ser usado em algumas situações, principalmente quando a gente tem uma inflamação muito grande, a gente precisa resolver rápido essa inflamação, a gente usa por um curto período. Ele pode ser usado com acompanhamento médico, ele não é para você usar sem acompanhamento médico, ele tem muitos efeitos colaterais porque ele é um hormônio. Agora, outros clareadores. Ácido retinóico é um clareador que eu adoro. O ácido retinóico é um dos melhores remédios, medicações, tá? O ácido retinóico também está na categoria de medicação, ele não é um cosmético. Ele precisa ser prescrito pelo médico. O ácido retinóico, é tretinoína, é outro nome do ácido retinóico, é um dos melhores tratamentos para rejuvenescimento de pele. Para clareamento, ele melhora, tá? Não é o melhor clareador potente, muito melhor quando está associado com outros clareadores. Mas ele melhora também, porque ele inibe a passagem da melanina ele inibe a passagem da melanina pro queratinócito, ele descama a pele e ele faz com que aquela melanina que já foi formada saia mais rápido. Então ele ajuda muito a clareamento de pele, assim como estímulo de colágeno. O Granactive, ele é um derivado do ácido retinóico, ele na verdade é um éster do ácido retinóico e ele é como se fosse um ácido retinóico um pouquinho mais leve para aquelas pessoas que têm irritação. E esse Granactive ele é vendido em cosmético, ele não precisa de receita médica, então tem várias marcas que já fizeram cremes que vendem na prateleira da farmácia com o Granactive, que é um derivado de ácido retinóico que ele é permitido usar sem ser em receita médica. Outro ativo bem legal, ácido azelaico. Eu adoro o ácido azelaico porque o ácido azelaico ele tem uma propriedade que, além de clareamento, ele tem uma propriedade de tirar a inflamação. Então ele é muito útil, por exemplo, aquela pessoa que tem aqueles pelinhos inflamados, homem com foliculite de barba ou acne, a pessoa que tem espinha, que a espinha ficou manchada. A gente pode muitas vezes usar o ácido azelaico para clarear e ao mesmo tempo para tirar a inflamação. Ele é um ácido ótimo para grávida, porque ele pode usar na gravidez. O ácido retinóico não pode, os retinóides não podem na gravidez, tá, gente? O ácido cógico e o ácido fítico, eles têm um mecanismo de ação bem parecido. O ácido cógico, para quem não sabe, é aquele ácido que tem no arroz. Antigamente as nossas avós passavam água de arroz no rosto para clarear. A água de arroz ela tem ácido
claro que em baixas concentrações, a gente, para ter uma alta concentração de ácido cólico, a gente precisa de bastante concentração dele. Vou falar rapidamente para não passar o tempo. O resorcinol, a niacinamida é excelente, além de clarear, ela também funciona como antioxidante e ela funciona como reparador da superfície da barreira de proteção da pele. Então, pele muito irritada, ou também a niacinamida ela é muito associada a fórmulas que tem cisteamina, porque a cisteamina também irrita muito a pele, a gente às vezes joga uma niacinamida ali para acalmar a pele. O beta-white, o tiamidol são agentes novos também que você pode ouvir falar. Agora, o grande duplinha aqui que está sendo mais falado hoje em dia são essa duplinha aqui, ó. Ácido tranexâmico e cisteamina. Sem dúvida, para uma pessoa que está usando hidroquinona e precisa tirar a hidroquinona, já me perguntaram aqui alternativas à hidroquinona. Esses dois, eles são muito legais como alternativa da hidroquinona. O ácido tranexâmico, eu também fiz um vídeo dele, se você quiser se aprofundar, tá lá no meu canal do YouTube. O ácido tranexâmico, sem dúvida, é um dos melhores clareadores que tem, mas ele tem que ser feito oral, tá? O tópico, ele não tem o mesmo efeito, a não ser que você seja injetado na sua pele. A cisteamina é um outro clareador que está sendo muito comparado com a hidroquinona. Ele é um antioxidante potente, ele é um clareador que não tem os efeitos colaterais mais graves da hidroquinona. Ele pode dar uma irritação muito grande, sim. Ele pode dar uma pinicação, porque ele tem um pH alcalino. E a cisteamina também é muito legal, porque além de ser antioxidante, ela faz com que a cascata de melanogênese, que é a cascata que forma nossa célula de pigmento, ela vai desviar para a formação de um tipo de melanina, que é uma melanina mais clara, que é aquela melanina que tem na pessoa ruivinha, chama felmelanina. A melanina da pessoa morena, que é a melanina escura, é a eumelanina, é uma melanina mais difícil de quebrar. E a cisteamina, ela desvia para a felmelanina, aquela melanina mais escura. Então, ela fica mais fácil de quebrar. Eu amo a cisteamina. Eu já estou incluindo em vários protocolos de cisteamina. Já tem hoje em dia até sabonete com cisteamina. Eu adoro, mas ela tem que ser acompanhada de perto, porque sempre dá uma irritação. Você não pode dormir a noite toda com ela. Você tem que ficar só alguns minutinhos, depois ir aumentando aos pouquinhos. Então, uma medicação que você tem que estar sempre acompanhando. Aqui no Brasil já tem pronta, da marca Dermage, mas a gente faz muito em manipulação, porque a gente associa outros ativos também. Eu gosto muito de cisteamina. Outros clareadores, eu vou falar rapidamente aqui pra gente também não passar do tempo. N-acetilglucosamina. O metimazol é um remédio para hipertireoidismo, para doença de tireoide, que ele está sendo usado para melasma. Então, se você um dia ouvir falar, tem um remédio de tireoide, está servindo para melasma, é o metimazol. A metformina é um remédio para diabetes, que ele está sendo usado para melasma topicamente. Então, também você pode ouvir falar, o remédio de diabetes usa para melasma, metformina tópica. Não tem efeito igual a hidroquinona, não tem, tá? Mas ela é um outro clareador. O ácido dioico, aquele superóxido dismutase, que é um outro antioxidante com a gliadina, que é o Glizodin, é uma marca registrada também. É bem legal esse Glizodin para pacientes que não podem, por exemplo, usar o ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico a gente sabe que é muito bom, mas tem efeito colateral, pode aumentar a chance de trombose. Então a gente usa muito o Glizodin. A gente manda fazer ele na manipulação para tomar. Curcumina é o açafrão, né? A curcumina ela é muito interessante antioxidante, tem um poder bom de antioxidação, principalmente quando está associada à piperina, que é a pimenta preta. O alfarbutin o pessoal chama de hidroquinona-like, fala que é parecido com a hidroquinona. O alfarbutin ele tem uma propriedade que é muito parecida com a hidroquinona, que ele é como se fosse uma hidroquinona sem um radicalzinho lá da hidroquinona, a diferença de um radical para a hidroquinona para o alfarbutin. Só que ele não tem os efeitos colaterais da hidroquinona. O problema dele é que ele é bem caro. Às vezes, quando a gente coloca na fórmula o alfarbutin, às vezes o paciente volta falando que está muito cara a fórmula, mas é uma boa substância, o alfarbutin para alternativa para a hidroquinona. Silimarina, ácido alfa-lipóico. A alfa-lipóico é bom, ele é para tomar, tá? Ele é um anti-inflamatório, um antioxidante. E o flavonoide do cacau
também anti-inflamatório e antioxidante. Esses dois últimos, o alfa-lipoico e o flavonoide do cacau, eles são muito bons para quem tá com a inflamação, para quem fez algum tratamento que inflamou muito, a gente usa muito para tirar aquela inflamação rápido, para evitar de dar rebote. Agora os tratamentos. Gente, eu acho que a gente vai ter que marcar outra live, viu? Porque eu tô falando demais e tem muita coisa ainda para falar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar desses tratamentos na próxima live, vou marcar com vocês aqui, porque eu quero ver algumas perguntas antes que acabe o nosso tempo aqui de live, porque daqui a pouco já tá encerrando o tempo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu vou falar sobre os tratamentos. Enquanto isso, se vocês quiserem, pode fazer pergunta, porque daqui a pouco vai estar acabando nossa hora. Deixa eu ver aqui. Vou falar rapidinho e vou deixar salvo, assim, podem ficar tranquilos, tá? Vai ficar salvo e vai estar no... Se Deus quiser, eu vou conseguir botar no YouTube também, que eu tô gravando aqui ao mesmo tempo no YouTube, tá? Peelings superficiais, médios e profundos. A arbutin tem efeito rebote? Qualquer coisa que clareia muito rápido pode ter efeito rebote. Tá bom, Ana Paula? Pode sim, menos que a hidroquinona, mas pode ser sim, tá? Tratamento, gente, tem muita coisa pra falar ainda. A alfa-lipoico em cápsulas gastro-resistentes. Meu pai falando, ó. Meu pai tá vendo a live. Ó, quem for manipular, eu espero que quem for manipular, quem esteja assistindo, que for médico ou nutricionista que trabalhe com suplementação, quando a gente manda fazer o alfa-lipoico, a gente tem que mandar fazer em cápsulas gastro-resistentes. Nem toda farmácia sabe disso. Porque se ele for dissolvido antes de passar no estômago, ele não serve para nada. Então, ele tem que passar pelo estômago inteiro e depois ser absorvido no intestino. Qual laser você usa? Vou falar depois na próxima live, tá? Eu não uso laser para melasma, tá? Já usei em mim, já usei em paciente, não uso mais, tá? Eu vou falar depois na próxima live bastante sobre laser. Microagulhamento, eu adoro. Vou falar agora dos peelings, porque o pessoal pergunta mais de tratamento, tá? Então vamos marcar o seguinte, semana que vem, vou ver o dia direitinho, vou falar sobre tratamentos médicos com melasma. Só para responder algumas dúvidas aqui rapidamente, o pessoal tá perguntando, laser de CO2. Eu já tive muito paciente que fez laser de CO2 que piorou muito o melasma. Eu não recomendo, eu faço laser de CO2. Eu adoro laser de CO2 para rejuvenescimento, para outras coisas. Para melasma, não faça laser de CO2 para melasma, porque o laser de CO2 é uma energia forte que quando cai na pele vira calor, o calor pode aumentar uma substância que chama PONC, que é pró-opiomelanocortina. É um hormônio que ele aumenta, que é aumentado quando a gente inflama a pele. Essa PONC, ele faz aumentar melanócito, faz aumentar a melanina, a produção de melanina pelo melanócito. Então, qualquer tratamento que inflame muito, produz essa substância, essa PONC, que estimula um hormônio chamado MSH, que esse produz a melanina. Então, eu não recomendo tratamento com laser de CO2 e tratamentos que sejam muito agressivos para melasma, até podem ser feitos, mas tem que ser feito com muito cuidado, com muito preparo da pele, tá? Muito preparo. Preparo que eu falo, tem que estar suplementando, tem que estar tomando medicação oral para evitar esse rebote, tem que estar usando bons clareadores antes e depois do tratamento. Hipotireoidismo pode piorar o melasma. Lilian, como eu falei, um dos tratamentos, na verdade o hipo, não vi estudo não. O que eu vi é o hipertireoidismo, tá? Porque a medicação que se usa para tratamento, como você viu, é um remédio para hipertireoidismo, que bloqueia o hormônio da tireoide. Agora, o hipotireoidismo, se você tá tomando o hormônio, provavelmente você tá tomando o hormônio sintético, esse hormônio sintético, ele pode sim, se ele tiver desajustado, ele pode sim piorar melasma, tá? Porque toda pessoa que tem hipotireoidismo, ela precisa tomar o hormônio da tireoide, que é um hormônio que você compra na farmácia, que é o hormônio sintético. Vamos ver. Muito obrigada, pessoal. Vitamina C, vou fazer a última pergunta, porque eu acho que o Instagram vai me bloquear aqui. Vitamina C pode escurecer o melasma? A vitamina C, Ana Paula, o problema da vitamina C é que a vitamina C pura, ela tem que ser feita num pH muito baixo, geralmente abaixo de 3,5.
E é um pH que a nossa pele tem muita irritação. Então, às vezes a pessoa que não tem a pele, que tem a pele muito sensível, ela passa uma vitamina C com pH muito baixo, ela vai irritar a pele. Aquela irritação pode causar uma hipercromia pós-inflamatória. E aí sim pode piorar o melasma. Porque a vitamina C é um tratamento para melasma, tá? Mas a irritação pode piorar melasma. Gente, ó, um monte de gente falando assim, CO2 piora... Eu também, eu já fiz CO2. Vi que piorou. Eu não faço laser, nem CO2, tá? Eu vou falar depois de todos os lasers. Eu vi estudos sobre vários lasers, tá? O acompanhamento que eles fazem pós. Que tipo de alimento é ruim para melasma? Não existe um alimento. O que eu acho que você tem que buscar uma alimentação saudável. Tentar comer menos açúcar, porque a gente sabe que o aumento de açúcar ele faz glicação. Ele faz você produzir produtos de glicação avançada no seu organismo. Esses produtos de glicação avançada eles vão destruir o colágeno e eles podem atrapalhar também no seu tratamento do melasma. Porque a gente sabe que colágeno fibroblástico, que a célula produz colágeno, ela tem a ver com pigmento também. Então você tem que ter uma alimentação boa. Eu te recomendo que você vá a uma nutricionista que cuide da sua alimentação e siga uma dieta saudável para você também melhorar o seu melasma. Bateu mais de 100 pessoas. Tá 111 agora. Agora eu vou fazer mais, tá, gente? Eu botei muito conteúdo aqui, não consegui, eu falo muito. Eu falo bastante. Já ouvi alguns dermatos falando que a vitamina C pode escurecer. É aquilo que eu falei. Não é a vitamina C, é a irritação que pode escurecer. Dilmirena, piora o melasma. Dilmirena é um DIU hormonal. Apesar dele ter uma absorção muito pequena de hormônio para a corrente sanguínea, porque ele age mais no endométrio, ele pode piorar um pouquinho o melasma sim. Não é igual o efeito de uma pílula anticoncepcional, nem o efeito de uma injeção, que até passa pelo fígado. Mas ele pode piorar sim, mas não é dos piores tratamentos não. Eu adoro o Dilmirena, tá? Eu acho que o DIU, ele facilita muito da pessoa poder usar outros tratamentos, como por exemplo o ácido tranexâmico. Uma pessoa que toma anticoncepcional oral, ela não pode tomar ácido tranexâmico. Estresse sim, porque o estresse ele produz aquela substância que vai estimular o MSH, que é o hormônio que estimula a produção de melanina. Então estresse sim, tanto o estresse emocional, porque o melanócito ele é derivado ele é irmão da célula de sistema nervoso, tá? Porque ele vem da ectoderme, então melanócito e neurônio, eles são irmãos, eles vêm do mesmo lugar. Então, o estresse pode sim piorar melasma, porque o melanócito é uma célula de ação e reação. E também o estresse na pele. Você agredir muito a pele, você também pode piorar o seu melasma. Posso usar hidroquinona em pequena quantidade de noite? Você deve procurar o seu médico. Hidroquinona não deve ser usada sem acompanhamento médico, senão você pode ter um problema sério, tá, Medeiros? A astaxantina é um ótimo antioxidante. Eu acho que eu não coloquei ainda a astaxantina lá, mas ele é um antioxidante, é excelente também. Agora, combinações, aí particularidade, gente, a gente vai ter que depois conversar pessoa a pessoa e ver qual é a particularidade, porque assim, aqui essa live eu tô fazendo para um público geral, então não tem como falar exatamente, você pode usar isso ou aquilo, fica difícil a gente falar por aqui, mas eu tô falando para um público geral. Depois se precisar alguma coisa, eu tô por aqui, vai lá no meu Instagram, manda um direct, tá bom? Peelings, eu vou marcar a próxima live só sobre peelings, tá bom, gente? Porque essa aqui tá acabando, faltam 2 minutinhos. Pode fazer peeling com barba? Pode. Flebon, Carla, é o piquenogenol, eu falei aqui, é ótimo, eu adoro Flebon. Ele é bom para melasma, ele é bom para colágeno, ele é excelente. Peelings são bons, desde que feitos o peeling certo, para a pessoa certa, pelo profissional certo, tá? Porque peeling, se você fizer, às vezes, de forma errada, pode piorar bastante, tá? Efeito rebote, hiperpigmentação pós-inflamatória. Pessoal, daqui a pouco vai acabar. Vou seguir falando. Vou falar até o Instagram me deletar aqui, gente. Fiquem tranquilos. Mas, a gente vai marcar mais, tá? É porque eu preparei isso aqui e eu não me atentei ao tempo. Eu acho que eu botei muita coisa aqui. Eu tinha muito mais coisa pra falar, mas eu não me atentei ao tempo. E live também é bom assim quando tem pergunta, que aí eu respondo. Então não dá pra ficar só eu falando, não. Porque senão eu gravo um filme. Um vídeo, né? Obrigada a todo mundo. Daqui a pouco o Instagram me corta aqui. Gente, eu convido para quem tiver
me vendo pelo YouTube, me siga lá no Instagram, que no Instagram eu coloco dicas diárias. E quem tiver no Instagram e quiser ver os vídeos estão todos no YouTube também, vai ficar tudo salvo lá. Eu tô gravando essa live aqui no YouTube também. A vitamina C oral não serve nem para colágeno, nem para melasma, tá? A vitamina C, ela tem que ser tópica, ela não adianta a vitamina C oral. Eu gosto bastante para sua saúde, para sua imunidade, mas para melasma não. Gente, ó, beijo grande, vai me cortar aqui.